Olá, eu sou o Edson. Vamos falar da Bíblia? Hoje trago um assunto muito polêmico que é sobre os desigrejados. É uma seita muito polêmica que existe agora, onde Satanás se utiliza desses instrumentos para esvaziar todo e qualquer grupo religioso. A igreja, claro, nós sabemos que pode se reunir em templos, praias, praças, casas ou qualquer outros lugares. Onde a igreja se reúne, onde houver 2 ou 3 reunidos, ali Jesus estará. Eles afirmam também que Deus não mandou construir templos, nem sequer a Bíblia eles leem. Trago nesse vídeo agora várias passagens sobre o assunto. Vamos ver. Em Êxodos 25, versículo 8: E me farão um santuário, e habitarei no meio deles. Este santuário é o templo, aquele templo móvel que eles andaram pelo deserto. Do centro de todo aquele templo de Jerusalém havia este templo também, que era o tabernáculo, o santuário que Deus mandou fazer. Então não é correto você afirmar que Deus não mandou construir templos. Deus mandou construir aquele templo e disse que habitaria no meio do seu povo através daquele templo. Outra passagem bíblica. Temos aqui nesta passagem de Mateus capítulo 21, e entrou Jesus no templo de Deus e expulsou todos os que vendiam e compravam no templo, e derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas, e disse-lhes: Está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vós a tendes convertido em covil de ladrões. Quem é aqui que leu esta parte? Veja, a minha casa. Jesus chamou o que de minha casa? O templo. Vamos ler de novo? Está escrito, a minha casa será chamada casa de oração. Jesus expulsa os cambistas do templo e diz que a minha casa será chamada casa de oração. Então não é que seja uma morada ou residência de Deus, não. Ali era uma casa de oração, era o templo de Jerusalém, onde o próprio Cristo entrou lá e ensinava, ele orava no templo, ele participava do templo. É claro que o santuário ninguém tinha acesso, mas tudo aquilo entrou pela porta do templo, você já estava dentro do templo. Fora do templo, já estava fora do templo. O santuário era uma parte interna do templo, então passou pela porta, uma das portas do templo, quando você entrasse por ela, você já estava no templo. Independente de ser pátio ou ser uma área, porque lá tinha uma área onde se dava os ensinamentos, o espaço era tão grande que até cambistas e vendedores tinham dentro do templo. Então essa parte é dentro do templo. Vamos ver outro texto. Aqui em Mateus 23, nós temos uma parte bem interessante. Jesus proibindo o juramento. No versículo 21. E o que jurar pelo templo, jura por ele e por aquele que nele habita. Quem é que habita? Aí no texto. Quem é? O próprio Deus. Não como residência, como uma casa, uma morada, como Salomão quis fazer. Não, ele habita no meio do seu povo, e o povo estava no templo, mas ali não era a casa de Deus, porque Deus não precisa de casa para morar, de residência, para descansar. Não, ele não precisa de casa. Vamos a outro texto. Bom, esta parte aqui nos trata como o templo de Deus. Nós somos o templo de Deus. Então a Bíblia relata o templo de Deus como sendo: nós somos o templo de Deus. Vejam, 1 Coríntios capítulo 3, 16. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Nós aqui, nesse texto, somos o templo de Deus. Apocalipse capítulo 11, versículo 19. E abriu-se no céu o templo de Deus. Mais uma vez a expressão templo de Deus. E a arca da sua aliança foi vista no templo. E houve relâmpagos, e vozes, trovões, e terremotos, e grande saraiva. Encontramos nesse texto o templo, a expressão templo de Deus, como sendo
no céu. No céu há o templo de Deus. É mais uma expressão usada. Você é o templo de Deus? Sim. No céu existe o templo de Deus? Sim. Vamos a outra passagem. O qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. A expressão aqui, templo de Deus, se refere ao templo de Jerusalém, onde o anticristo voltará, sentará naquele local e reinará. Então, a expressão templo de Deus, nesse texto, se refere ao templo de Jerusalém. Você é o templo de Deus, no céu há o templo de Deus, em Jerusalém, o templo de Deus. A mesma expressão utilizada em várias passagens diferentes. Mateus 26, 61. E disseram, este disse, eu posso derrubar o templo de Deus e reedificá-lo em 3 dias. Quando Jesus falou que iria derrubar o templo de Deus, ele está se referindo a si mesmo. Então, Cristo é o templo de Deus. Você é o templo de Deus. No céu há o templo de Deus. Jerusalém há o templo de Deus. E Jesus Cristo é o templo de Deus. Então, com isso, vemos que templo de Deus somos nós. Sim, somos nós. Mas também outras passagens falam que o templo de Deus, Jerusalém. Em outras passagens, o templo de Deus no céu. Temos também Cristo como sendo o templo de Deus. O que é que essa seita satânica faz? Ela pega apenas a parte que somos nós e isenta os outros dizendo que não são. Então, biblicamente, nós temos todas essas expressões. O Espírito de Deus, ele habita em nós. Sim, ele habita em nós. E nós, onde nos reunirmos, ali estará também Cristo. Se nós nos reunirmos numa casa, ali estará Cristo. Se nós nos reunirmos numa praia, praça, templo ou qualquer outro lugar, ali estará. O templo em si, gente, ele não pode fazer mal a ninguém. O templo é um prédio que nem fala, nem conversa, nem toma atitudes, nem é contrário a nada. O templo é só um local onde o povo se reúne. Então, a função do diabo é esvaziar o local onde se prega a palavra de Deus, se fala de Deus, se canta hino e se reúne. O apóstolo Paulo nos dá um grande exemplo de igreja reunida. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 23, se pois toda a igreja se congregar num lugar, bom, aqui não trata de um local, o templo, mas a igreja se reunia, e a reunião da igreja não é pecado. Não é pecado se reunir em templos, praças, casas, seja lá onde for, não é pecado. Não lute contra as coisas de Deus, porque quem luta contra as coisas de Deus será condenado por ele. Você é contra Cristo, contra tudo. Esta seita diabólica tem retirado muitos cristãos dos templos, tem-los deixado sem igrejas, sem poderem se reunir, pensando que eles sozinhos são a igreja. Não, igreja é um grupo de pessoas que se reúnem para orar. Vocês pecam por não irem ao templo? Não, vocês se reúnem, oram a Deus. Por que nós pecamos? Se Jesus foi ao templo e não pecou, por que nós estamos errados em ir aos templos? Ainda tem muita gente que pensa que o templo foi só até a morte de Jesus, como já comentaram em meus vídeos, e que Jesus rasgou o véu de alto a baixo, agora nós temos a nossa... Não, o véu se rasgou para que tivéssemos acesso diretamente ao Pai. Entendeu? Eu não estou defendendo o templo de Jerusalém, claro que não, eu sou judeu, e só entravam lá os judeus. Estou falando que é permitido se reunir em templos evangélicos ou qualquer outro lugar. Os templos são para se reunir, abrigar o povo, chover, está todo mundo obrigado, e ali se reunirem para orar. Vamos ler esse texto. Mateus 24, e aconteceu o quê? Abençoando-os, ele se apartou deles e foi levado ao céu, e adorando-o eles, tornaram com grande júbilo para Jerusalém, e estavam sempre no templo, louvando e bendizendo a Deus. Amém. Lucas capítulo 24, versículos de 51 ao 53. Então, como nós vemos aqui, após Cristo subir, eles se reuniram e foram ao templo. Não é pecado ir ao templo.
Um grande abraço a todos e até a próxima.